Dia 23, Gênesis capítulo 24. Abraão era um homem muito idoso, e o Senhor tinha abençoado em tudo. Um dia, Abraão falou ao servo mais antigo de sua casa, que tomava conta de tudo: Coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo meu Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar-se com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal, escolheu uma mulher para Isaque entre os meus parentes de lá. Mas se a moça que eu escolhi não quiser vir comigo para esta terra, perguntou-lhe o servo: Devo então levar o seu filho de volta à terra de onde o Senhor veio? Cuidado, disse Abraão, não permita que meu filho volte para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me mandou sair da casa do meu pai e da minha terra natal, e jurou dar esta terra aos meus descendentes, enviará o seu anjo adiante de você. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem para ser a mulher do meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do seu juramento, mas não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir as ordens de Abraão. O servo escolheu 10 camelos de Abraão, levando consigo o seu senhor tinha de melhor, e viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as moças saíam para tirar a água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço de água e orou em silêncio. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me bom êxito neste dia e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto dessas fontes. As moças dessas cidades estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas, por favor, incline-se o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder, beba, também darei aos seus camelos, que seja essa moça que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com o meu senhor. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betué, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, levando um cântico no ombro. A moça era muito bonita e virgem, isto é, nenhum homem tinha tido relações com ela. Ela desceu à fonte, encheu o cântico de água e subiu. O servo de Abraão foi ao encontro dela e disse: Dê-me um pouco de água do seu cântaro para beber. Pois não, senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois de dar-lhe beber, disse: Vou tirar água para os seus camelos também, até ficarem satisfeitos. Ela prontamente despejou a água do cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água. E repetiu isso até que todos os camelos tivessem saciado a sua sede. Enquanto isso, o homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor já tinha coroado de êxito a sua missão ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem lhe deu uma argola de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, pesando cerca de 120 gramas, e perguntou: Quem é seu pai? Será que há lugar na casa do seu pai para receber a mim e aos que me acompanham? Ela respondeu: Sou filha de Betel, filho de Milcar, Del Anaó. E acrescentou: Temos palha e muito pasto para os animais, e lugar para os hóspedes passarem a noite. Então o homem se curvou e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, pois não negou a sua bondade e a sua fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou-me à casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e encontrou a família de sua mãe
tudo o que tinha acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte onde estava o homem, pois tinha visto a argola e as pulseiras nos braços de sua irmã, e tinha ouvido que o homem lhe tinha contado. Labão foi encontrá-lo em pé junto à fonte, ao lado dos camelos. Disse Labão: Venha comigo, abençoado do Senhor. Por que fica aí fora? Temos alojamento para você e seus homens e um lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Lá descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto e água ao homem e os ajudantes dele para lavarem os pés. Quando serviam a comida, o homem disse: Não posso comer enquanto não disser o propósito da minha vinda. Disse Labão: Está certo, conte o motivo da sua viagem. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor e ele se tornou um grande homem. Deus deu a ele ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era muito idosa quando deu a ele um filho, que é o herdeiro de tudo que ele possui. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Mas você irá à casa do meu pai e da minha família, procurar uma esposa para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará um anjo com você, e você terá sucesso na sua missão para que você encontre uma esposa para Isaque entre os meus parentes da família do meu pai. Quando chegar até a minha família, você estará livre do juramento se eles se negarem a entregá-la a você. Hoje, quando cheguei à fonte, orei ao Senhor: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dê-me bom êxito nesta missão. Aqui estou perto dessa fonte. Se uma jovem vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e se ela me responder: Beba, também darei água aos seus camelos, seja essa moça que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Enquanto eu estava orando no meu íntimo, chegou Rebeca com seu cântaro no ombro. Ela desceu à fonte, tirou água e eu lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Ela imediatamente tirou o cântaro do seu ombro e disse: Beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água de beber aos meus camelos. Então perguntei a ela quem era o seu pai. E ela me respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Noar e de Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e me inclinei e adorei e bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou na direção certa para levar para o filho do meu senhor uma parenta do seu irmão. Agora digam-me se mostrarão fidelidade e bondade ao meu senhor, e não digam-me também para que eu saiba o que fazer e para onde ir. Então responderam Labão e Betuel: Sem dúvida, foi o Senhor que conduziu você até aqui. Sendo assim, nada podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, pode levá-la, que ela se torne esposa do filho do seu senhor, conforme disse o Senhor. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se no chão diante do Senhor. Depois deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Então ele e os seus ajudantes comeram e beberam e passaram a noite ali. Ao se levantarem bem cedo na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Queremos que ela fique mais uns 10 dias conosco, depois ela irá com você. Mas o homem insistiu: Não me detenham, por favor. O Senhor permitiu que eu tivesse sucesso na minha missão. Deixe que eu volte ao meu senhor.
Então eles disseram: vamos chamar a moça e ver o que ela tem a dizer. Chamaram Rebeca e perguntaram a ela: você deseja ir com estes homens? Ela respondeu: sim, eu vou com ele. Despediram-se então de sua irmã Rebeca, de sua ama, de seu servo, de Abraão e dos seus ajudantes. Abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e foram embora com o servo Abraão. Isaque estava voltando pelo caminho de Berlaí-Roi, pois morava em Negueb. Ele tinha saído para meditar no campo ao cair da tarde, quando viu que se aproximavam camelos. Rebeca também viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ele a tomou o véu e cobriu-se. Depois o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito, e Isaque levou a moça para a tenda de sua mãe Sara. E Rebeca tornou-se sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da mãe. Mateus, capítulo 23. Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam o que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar estes fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barbas dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados de mestre. Nunca deixe que alguém chame vocês de mestre, porque existe só um mestre, e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm o Pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o servo de vocês, aos outros maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo, mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto me exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância percorrendo terra e mar para converter alguém e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que de vocês. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem: se alguém jurar pelo templo de Deus, não tem importância, pode ser quebrado tal voto, mas o juramento pelo outro do templo deve ser cumprido. Cegos insensatos! Que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado,
mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cego, pois, que é mais importante, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar e está jurando por ele e por todo quanto está sobre ele, e quando jura pelo templo, jura por ele e por aquele que mora nele. E aquele que jura pelos céus está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade está um coração manchado de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que eles destruíram e dizem: é claro que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida de maldade dos seus antepassados. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios e mestres, e vocês mataram alguns pela crucificação e feriram outros com chicotes em suas sinagogas, e perseguirão todos da cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora a sua casa será deixada ao abandono. Pois eu digo isto a vocês: nunca mais me verão até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Neemias, capítulo 13. Naquele dia, enquanto o livro de Moisés foi lido em voz alta, achou-se escrito nele que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas se juntassem ao povo de Deus, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, Deus transformou a maldição em bênção, quando o povo ouviu
esta lei, todos os estrangeiros foram excluídos de Israel. Antes desse acontecimento, Eliasibe, o sacerdote, tinha sido nomeado para a guarda dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia transformado uma grande sala no depósito em um bonito quarto de hóspedes para Tobias. Antes, o lugar era usado para depósito de ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios do templo, dos dízimos, de trigo, de vinho novo e de azeite de oliveira. Moisés tinha decretado que as ofertas pertenciam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, além das ofertas movidas para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém nesse tempo, pois tinha voltado para a Babilônia no 32º ano do reinado de Artaxerxes. Contudo, mais tarde recebi permissão para voltar de novo a Jerusalém. Quando cheguei a Jerusalém, tomei conhecimento desse ato mau de Eliasibe, ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irado e joguei fora todos os móveis de Tobias. Então, exigi que o quarto fosse purificado completamente e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e incensos. Também fui informado que os levitas não tinham recebido o que lhes era devido, de modo que eles e os levitas cantores que deveriam guiar os cultos de adoração tinham voltado para suas terras. E imediatamente repreendi os oficiais e perguntei: por que o templo foi abandonado? Então chamei os levitas de volta e coloquei todos nos postos que deveriam ocupar. E mais uma vez todo o povo de Judá começou a trazer os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite de oliveira para o depósito do templo. Coloquei Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e Pedaías, o levita, como encarregados da administração dos depósitos, e nomeei Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, como auxiliar deles. Esses homens eram muito respeitados e eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus companheiros levitas. Ó meu Deus, lembre-se de mim, por isso, não se esqueça de tudo o que eu tenho feito pelo amor, pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Um dia eu estava numa plantação e vi alguns homens pisando nos tanques de preservar uvas no sábado. Além disso, transportavam feixes de trigo e carregavam jumentos com vinho, uvas, figos e todo tipo de mercadoria para Jerusalém. Chamei a atenção deles em público para não vender alimento neste dia. Havia também alguns homens que vinham de Tiro, que moravam em Jerusalém, trazendo peixe de todo tipo de mercadoria para vender esses artigos ao povo de Judá no sábado. Então perguntei aos chefes de Judá: por que vocês estão profanando o dia de sábado? Já não foi o suficiente que os seus antepassados fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês estão trazendo mais ira sobre o povo de Israel, profanando o dia de sábado. Por isso, ordenei que naquele dia em diante as portas da cidade fossem fechadas na tarde de sexta-feira, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. E mandei alguns dos meus homens de confiança guardarem as portas para que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os negociantes e os vendedores ficaram acampados fora de Jerusalém uma ou duas vezes, porém falei duramente com eles. O que vocês estão fazendo aí fora, acampando ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez em que eles vieram no sábado. Então
Mandei que os levitas se purificassem e que guardassem as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembre-se de mim por isso, ó meu Deus, e tenha compaixão de mim de acordo com o seu grande amor. Nessa mesma ocasião, vi que alguns dos judeus haviam se casado com mulheres de Azode e de Amon e de Moabe. A metade dos filhos delas falavam a língua de Azode ou dos outros povos, mas não falavam a língua de Judá. Por isso eu os repreendi e os amaldiçoei. Esmurrei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não foi por causa de casamento como esses que Salomão, o rei de Israel, pecou. Não havia rei igual a ele entre as muitas nações. Deus amava Salomão e fez dele rei sobre todo o povo de Israel. Mesmo assim, ele foi induzido por mulheres estrangeiras a praticar a idolatria. Como permitiremos isso? Como podem cometer essa terrível maldade e ser infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei para longe de mim. Lembre-se deles, ó meu Deus, pois dessomaram o ofício de sacerdote e a aliança dos votos de sacerdote dos levitas. Assim, purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro, dei tarefas para os sacerdotes e levitas e determinei a cada um o trabalho que tinha de fazer. Eles forneciam lenha para o altar em dias certos e cuidavam dos sacrifícios e das primeiras ofertas de toda a colheita. Lembrem-se de mim, meu Deus, em sua bondade.